a graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro, capítulo 7, o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. No capítulo 6, as 7 igrejas da Ásia, recomendamos a leitura de Apocalipse, capítulo 2 e 3, e deixamos uma pergunta: que tipo de igreja é você? E tratamos os seguintes fatos. Tópico 1. A igreja de Éfeso até a igreja de Pérgamo. Qual as características da igreja de Éfeso? Qual a diferença entre a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo? Tópico 2. A igreja de Tiatira até a igreja de Laodiceia. Quais são as características das igrejas de Tiatira e de Sardes? O que caracteriza as igrejas de Filadélfia e Laodiceia? E hoje, no tópico 1, a igreja arrebatada e glorificada. Recomendamos aí a leitura de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Amados, o arrebatamento, amados, encerra em si o maior somatório de esperança, não só para os crentes vivos, que serão transformados de um corpo corruptível em um corpo incorruptível, como também os crentes que já dormem no Senhor. Estes terão novos corpos revestidos de glória e imortalidade. Amém? Então, consumado o arrebatamento, né, da igreja, seguir-se-á na terra um estado de sofrimento e horror, conhecido como a grande tribulação. Quando do céu Deus derramará o cálice da sua ira, tomando vingança contra aqueles que, a despeito das advertências do Evangelho, escolheram viver na prática contínua do pecado. Como nós já vimos em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, isto é, as coisas, né? Nós estamos na parte final, que hão de acontecer depois destas. Estas coisas que hão de acontecer, elas vão do capítulo 4 ao capítulo 22, ok? E nós vamos fazer um resumo dos capítulos para ficar mais fácil de você entender e se posicionar. Então, o capítulo 4 e 5 é uma visão de Deus no seu trono, no capítulo 4. Uma visão do Cordeiro, no capítulo 5. No sentido mais lato, retrata, né, um culto universal no céu. E esse culto ao Cordeiro. Do capítulo 6 ao 18, nós temos a divisão de duas partes dele. Do capítulo 6 ao 9, abarca ali a primeira metade da tribulação. Dos capítulos 11 ao 18, abarca a segunda metade da tribulação. Perfazendo, assim, os 7 anos proféticos e a 70ª semana de Daniel, em que Deus trata com Israel, visando levá-lo ao arrependimento. E aqui a gente volta, antes de nós passarmos para o próximo, lembrando que a tribulação, ou a grande tribulação, ela é para o povo de Israel, né? Apesar que tem alguns estudiosos que discordam disso, mas é para o povo de Israel, para que eles se arrependam de tudo aquilo e volte a louvar e adorar o Senhor. Mas mesmo assim, profeticamente, a palavra diz que apenas 144 mil reconhecerão e voltarão ao Senhor. Amém? No capítulo 20, o milênio, ou o governo milenial de Cristo, o período de 1000 anos em que Cristo reinará neste mundo com sua igreja, conforme as profecias do Antigo e do Novo Testamento. E nos capítulos 21 e 22, o eterno e perfeito estado, isso é, de uma eterna bem-aventurança para os remidos do Senhor, voltando à eternidade, ok? Então, cada um vai receber as suas recompensas, aqueles que vão estar com Cristo nos céus e aqueles que vão estar com o diabo no lago de fogo e enxofre. Então, é um encerramento e volta à perfeição ou à eternidade, ok? Então, se nós darmos prosseguimento, eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Tem
algumas passagens que elas são passagens chamadas parentéticas, né, no livro de Apocalipse. São textos e explicações de eventos não incluídos nos selos, nas trombetas e nas taças de juízos de Deus. Esses eventos, amados, dos parênteses, ocorrem quase todo no tempo do selo, das trombetas e das taças, né? Que vai ali do capítulo 5 ao 17. Então, as 7 principais passagens parentéticas no Apocalipse. Então, vamos a elas. Primeiro, no capítulo 7, do versículo 1 ao 17. 2 grupos de redimidos. Um de judeus na terra e outro de gentios no céu. Né? E depois, você, fazendo as leituras e tiverem alguma dúvida, você coloca ali nos comentários qual é a sua dúvida para a gente estar comentando e sanando elas, ok? Do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 13, um anjo com um livrinho e as 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? É interessante nós, talvez, fazermos um estudo sobre isso. 3, capítulo 14, do versículo 1 ao 20. As 7 visões. 4, capítulo 15, versículo 1 ao 4. 7 anjos com as 7 últimas pragas. 5, capítulo 16, versículo 13 a 16. O ajuntamento dos reis em Amargedon, né? Para a batalha de Amargedon. 6, capítulo 17, do versículo 1 ao 18. A grande meretriz cavalgando uma besta. E 7º e último, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. As 4 aleluias no céu e as boldas do Cordeiro. Ok? Então, vamos voltar. A visão de Deus e o seu trono. Né? É o capítulo 4 e o capítulo 5. Observe que o arrebatamento da igreja, eu não comentei, né? Por quê? Nós já temos aqui a visão que a igreja já foi retirada da terra no período da tribulação, tá? Então, nós continuamos daí. Se você tiver alguma pergunta, novamente, não esquece de deixar ali nos comentários. Né? Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 11. É a parte profética e precedida de uma visão deslumbrante de Deus no seu trono. E uma visão do Cordeiro, no capítulo 5, ok? Então, observe, amados. O primeiro objeto que João viu, após o seu arrebatamento ao céu, foi um trono. Sobre ele, um estava sentado, não havendo descrição de sua aparência exterior. A partir do final do capítulo 3, não vemos mais a igreja na terra. Né? Do capítulo 1, versículo 20, até o final do capítulo 3, o Senhor Jesus fala entre os candeeiros, que simboliza as igrejas na terra. Mas agora, no capítulo 4, versículo 1, ele fala do céu. O próprio Jesus glorificado convida agora o seu servo. Então, ao soar essa voz, João foi arrebatado ao céu. E temos aqui no capítulo 4, versículo 1. Sobe aqui. O novo arrebatamento de João, a esta altura dos fatos, tipifica o da igreja ao terminar sua peregrinação na terra. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Mas só relembrando, o trono fala de poder, fala de autoridade. E desse trono celestial que emana toda autoridade e todo poder, amém? Entendam isso aí. No Apocalipse capítulo 4, versículo 3, a parte A diz: E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Então, depois você pode verificar lá em Êxodo, no capítulo 28, versículo 17 ao 20, vemos que jaspe
sardônio eram a primeira e última pedra do peitoral de juízo do sumo sacerdote, mostrando que não é um trono de graça, mas um trono de juízo, ok? E o arco-íris, que também se encontra aí, semelhante ao aspecto de arco-íris e esmeralda. Depois você pode confirmar aí. Demonstra a visível fidelidade de Deus no seu pacto com um homem. Tá? Ora, a esmeralda era uma pedra preciosa, que no peitoral correspondia ao nome de Judá, a tribo real. Né? O arco-íris foi dado a Noé como sinal à sua aliança com Deus, na dispensação do governo humano. Tá? Lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, parte B. 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eram santos já coroados. Amados, vamos lá. Coroa e trono são promessas, são prometidos aos salvos, não aos anjos, tá? Se você tiver alguma dúvida disso, vai lá em Mateus, capítulo 19, versículo 18. Israel, ele teve 12 tribos, e o Cordeiro teve 12 apóstolos, somando aí os 24 anciões. Na Jerusalém celestial, estarão os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos do Cordeiro, ok? Apocalipse capítulo 4, versículo 5, a parte A. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, isso fala de tempestade, simbolizando o juízo de Deus prestes a cair sobre a terra. 7 tochas. Isso fala de escrutínio, de conhecimento total. Ok? No Apocalipse capítulo 4, verso 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, vemos aqui, amados, a tentativa do vidente ou do profeta de tentar descrever os materiais que ele viu no céu, com palavras insuficientes no vocabulário do homem, né? Porque são materiais que não existem aqui. Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, parte B. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu sei que às vezes tem algumas visões que é difícil até você tentar trazer para a nossa realidade. Amados, observe. Criaturas estranhas, porque são desconhecidas aos homens, ou dos homens. Faz-nos lembrar ali da visão de Ezequiel, lá em Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E, posteriormente, ele veio saber que eram querubins. Ezequiel, capítulo 10, versículo 20. São seres criados por Deus, que ainda não são conhecidos. Por quê? Porque eles residem lá no céu, né? Pela sua posição, eles são como que oficiais de gabinete de Deus, pois ministram junto ao seu trono, ok? Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, amados, não há um só evolucionista nem humanista nessa adoração ao Criador, pois ela é baseada num Deus trino, implícito na proclamação, na própria palavra de Deus em Apocalipse. Santo, santo, santo. Versículo 8. No capítulo 4, a adoração é prestada ao Deus como Criador de todas as coisas. No capítulo 5, a adoração é prestada a Cristo como Redentor. No capítulo 4, os 24 anciões e os 4 seres viventes adoram a Deus, mas no capítulo 5, a adoração
é universal. Apocalipse capítulo 5, versículo 13, a parte A. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estão dizendo. Então, aqui a igreja estará nesse culto universal lá no céu, cujo tema do cântico de adoração e redenção é efetuada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ok? O livro selado com os 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Selo fala de posse, de garantia, de proteção, de segurança, autenticação, inviolabilidade. 7 selos falam da plenitude de certeza de que o conteúdo no livro terá o seu fiel cumprimento. Então, vamos entender essa passagem. Nos tempos de Israel, os livros eram feitos de pergaminho, isso é, pele de ovelha polida e preparada para escrita. Quando se tratava de documentos, como escritura de propriedade, por exemplo, os selos eram colocados aos poucos. À medida em que se enrola o livro, os selos eram colocados nas extremidades do rolo. Por fim, se aplicava um último selo ao lado da borda final desse rolo. Okay? Lá em Jeremias, no capítulo 32, do versículo 6 ao 14, vê-se um exemplo do costume antigo de compra de terrenos entre os hebreus ali. O rolo da escritura era feito em 2 vias, uma aberta e outra selada. A cópia selada ficava com o proprietário, para identificá-lo como sendo o comprador da propriedade, declarado ali na cópia aberta, ok? Caso de dúvidas ou qualquer outra questão, o proprietário, tendo a cópia selada, tinha autoridade para abrir o rolo, retirando os seus selos, e ali comprovando isso, ok? Versículo 5, parte B. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus já venceu para sempre. E assim, nós, como ele, somos mais do que vencedores pela fé nele. Ok? Então, observe, amados. No versículo 6, tem ali 7 chifres. Isso o quê? Fala da plenitude do poder, da onipotência de Cristo. Ainda no versículo 6, temos os 7 olhos e sua onisciência e providência, tá? Mais uma vez temos aqui um símbolo, como é também o cordeiro visto por João. Neste mesmo versículo aqui fala da plenitude de vida divina, pois bem sabemos que o Espírito Santo é um e não 7, tá? Apesar de falar de uma plenitude, fala de um só. Apocalipse capítulo 5, verso 8. A oração dos santos é na Bíblia comparada a incenso, né? Suba a tua presença a minha oração como incenso. Né? Está lá no Salmo 141, versículo 2. Enquanto nossas orações não são respondidas, mas elas estão sobre um cuidado especial. Está no trono da graça de Deus. Amém? Versículo 9. Entoavam um novo cântico. É um novo porque jamais foi cantado. Lembre-se disso. É novo porque qualquer cântico da terra ou da igreja aqui na terra, pelo seu tema ligado à nossa peregrinação terrena, não poderá ser cantado lá no céu, que é uma nova realidade. O versículo 11 mostra que os seres viventes já mencionados não são anjos comuns, tá? E para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Há formas de criaturas no céu e fora dele, por exemplo, nas profundezas do mar, e desconhecemos, mas que existem. Né? Ainda existem muitas plantas, animais, que o homem não conseguiu catalogar, mas lembre-se disso. Se aqui na Terra existe isso, imagine no céu, né? Que ainda, devido às suas funções, elas
não são reveladas aos homens. Amém? Então, na próxima aula, nós entraremos no tópico 2, a abertura dos selos e os salvos da grande tribulação. Recomendamos a leitura do capítulo 6 e capítulo 7. Olha, é importante essas leituras, porque facilita o seu entendimento, né? Então, antes das aulas, da aula, leem, depois leem de novo para tirar alguma dúvida, ok? E, tendo dúvida, deixa ali o seu comentário. Qual é o tema central de Apocalipse, capítulo 6? Quais os dois grupos de pessoas mencionadas em Apocalipse 7? Ok? Então, nós pedimos aí para você deixar o like ou dislike, né? E também nós deixamos registrado aqui que hoje eu estou com uma crise de sinusite e a voz ela tá meio abargada e rouca, tá? Mas é devido a isso. Peço aí a compreensão dos irmãos, né? Esteja divulgando o canal, use essas aulas para evangelizar, né? É uma forma de você aprender e também ensinar, né? E vamos juntos fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.